Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela sua graça que nos alcançou diante da nossa depravação total e por fazer parte da expiação limitada do Senhor. Nós temos estudado a Escola Bíblica Dominical, as doutrinas da graça, para que você entenda como funciona, qual o processo, em que parte você está. Já trabalhamos o conceito da depravação total, que nós falamos da pecaminosidade do nosso ser. Trabalhamos a questão da graça irresistível, que é algo que em algum momento nas nossas vidas nos alcançou. E o privilégio de sermos escolhidos de Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema, o julgamento divinos contra Edom. Dando continuidade aos oráculos de exortação às nações vizinhas, o alvo da semana passada foi Edom. A nação de Edom, ela foi citada nas outros oráculos, nas outras exortações, porque Edom era a receptora dos escravos. As nações, elas granjeavam e pegavam pessoas de outras nações, apenas com o objetivo de servir aos seus propósitos egoístas. Edom era aquele que recebia esses escravos. Ele era aquele que faz com que o comércio continue. Quando nós vemos, por exemplo, em São Paulo, em que há muitos desmanches, tem uma avenida chamada Avenida Ricardo Jafé, que eu morei lá por muitos anos, em que o que mais tem lá são desmanches. E enquanto houver pessoas que compram peças de desmanches, eles vão continuar roubando os nossos carros para depenar, para te vender as peças. A mesma coisa acontece com drogas e tantos outros vícios e outras coisas erradas. Edom era uma nação que recepcionava os escravos. Edom usou também da ação militar para resolver contendas que irmãos deveriam ser capazes de resolver de outras maneiras. E isso é uma grande dificuldade que nós temos dentro do nosso contexto. Nós queremos levar as coisas para a justiça. E a palavra de Deus exorta que irmãos não levem irmãos para a justiça, mesmo diante de revés. Lembro certa vez que nós tínhamos um cliente que era um pastor, e ele fez uma manobra errada lá com o cliente, e o cliente simplesmente não pagou, e nós tomamos um prejuízo de mais de 3 mil reais. Naquela época era muito mais dinheiro do que era hoje. E aquilo começou a consumir meu coração, porque aquele homem não pagava, até que chegou o momento em que eu decidi deixar para lá. Porque às vezes esse tipo de coisa faz muito mais mal para a gente do que faz mal para as pessoas. Falamos sobre a designação de irmão, em que havia dificuldade entre Edom, que era descendente das tribos de Israel, do povo de Abraão, não das tribos de Israel, mas do povo de Abraão, e eles eram irmãos e não havia nenhum tipo de amor, nenhum tipo de cuidado. As pessoas, elas trabalhavam apenas com o objetivo de oferir lucros. Esaú e Jacó eram irmãos, e da linhagem de Esaú vem Edom. Edom e Judá eram irmãos, mas não foi demonstrado nenhum amor ou compaixão mútua. A culpa de Edom se revelou na sua atitude de ira contra Judá. E nós temos que entender que isso perpetua nações, perpetua gerações, famílias. Nós vemos, por exemplo, histórias que não são reais, mas que poderiam ser, como de Romeu e Julieta, em que um jovem casal se enamora, mas eles não podem ficar juntos porque os pais tinham uma história anterior. E toda a nossa história humana tem condições como essa, em que há uma discussão, há uma contenda, as pessoas não se resolvem, e a ira ela é passada por gerações. E passou também de Esaú, que tinha uma rusga com o seu irmão Jacó, passou para os seus descendentes. O ódio de Edom era irracional, e os edomitas não conseguiam deixá-lo de lado, e estavam sendo envenenados nos seus corações com a amargura. A palavra de hoje tem como título o julgamento divino contra Amon. Você entender quem é Amon, Amon vem da linhagem de Abraão. O irmão de Abraão, ele era Ló. E a partir da linhagem de Ló, que nós vamos falar durante a palavra, aparecem esses edomitas, ou a nação de Edom. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós,
capítulo 1. Amós capítulo 1. Nós vamos agora meditar nos 3 últimos versículos de Amós, mas vamos ler todo o capítulo. Amós capítulo 1, vamos ficar de pé, Helena, em reverência à palavra de Deus. Não em reverência a mim, eu não mereço reverência nenhuma, mas a palavra de Deus sim. Assim diz a palavra de Deus no livro de Amós capítulo 1. Palavras que em visão vieram a Amós. Esse era entre os pastores de Tecoa a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustaria o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Avem, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem em Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Versos 13, 14 e 15 que meditaremos nesta noite. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia de batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Queremos, Pai, colocar a nossa vida na tua presença. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua direção. Pedimos o teu espírito de entendimento, teu espírito de capacitação. E também, Pai, peço que o Senhor me oriente para que eu traga um recado santo aos nossos corações. Pai, oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Amós capítulo 1, versos 13, 14 e 15. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões do filho de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Todos os oráculos contra as nações. Ele começa falando sobre quem está falando, e ele no final ele atesta dizendo quem falou. Uma palavra, uma frase que tem se batido em oráculo após oráculo é a questão do fogo. Nós, quando vimos de um contexto pentecostal, a gente vê a condição do fogo como algo bom, mas em nenhum lugar na palavra o fogo aparece como algo bom. O fogo sempre é algo que vem trazendo mudança, vem trazendo transformação.
Fogo tem a ver com o juízo. Então você simplesmente falar: Senhor, derrama o teu fogo sobre mim. Você está pedindo: Senhor, estabelece o seu juízo sobre mim. De certa maneira pode ser algo bom, se você tiver consciência a respeito disso. Porque é melhor que você seja julgado aqui na terra do que diante do Senhor nos altos céus. Já pedi para o Senhor executar o juízo dele em questões aqui na terra. Trazer realmente a transformação, a mudança nos nossos corações, para que nós possamos nos alinhar. Mas dando a continuidade como nós temos feito, simplesmente a primeira parte é a fonte da mensagem. Quem que está falando? Será que é o profeta? Será que é o pastor Paulo? Quem é que fala? E aí nós começamos como todos os outros: assim diz o Senhor. Pessoas usam esse tipo de discurso para dar algum tipo de respaldo para suas próprias falas. Assim diz o Senhor é uma coisa muito séria. Profetas e homens e mulheres, ou pseudo-profetas, acham que estão falando em nome de Deus e proclamam frases em nome de Deus. Mas as coisas dentro do Antigo Testamento e do Novo, dentro da área profética, elas são muito sérias. Assim diz o Senhor, identifica a fonte da mensagem e a autoridade, não só quem está falando, mas a autoridade por qual aquilo vai se cumprir. A autoridade por detrás das palavras de Amós. Há uma acusação contra Amon. E ele inicia falando no verso 13, por causa da grande pecaminosidade. O mesmo contexto das outras nações, porque Deus não faz acepção de pessoas. O julgamento que ele faz contra o país da Alemanha, ele faz contra o estado do Rio Grande do Sul, ele faz contra o Japão e quem quer que seja. O Senhor, ele não varia as regras dele ou o juízo dele. O juízo dele, ele é igual para todas as pessoas. Por isso que ele deu oportunidades para que aquele povo se arrependesse. Por isso que ele fala: por 3 transgressões e por 4 eu não vou reter o meu juízo, eu não vou deixar de executar. As pessoas, elas acham que o cristianismo ou a vida na sociedade humana, ela não tem consequências, mas elas têm consequências dentro do âmbito espiritual. Eu tenho me sentido muito cansado. Falava isso pela manhã. Em certa parte, sim, a idade ela começa a chegar e eu não consigo ter o mesmo pique que eu conseguia. Apesar da mente, ela continua extremamente ativa. Eu trabalho com pelo menos 3 telas na minha frente o dia inteiro. O corpo começa a cansar, mas muito mais que isso tem a área espiritual. Quando você começa a alcançar algumas áreas dentro da área espiritual e alcançar a vida de pessoas, a situação ela tende a ser mais pesada. Pessoas que tendem a serem preparados para serem líderes, eles sofrem mais. Porque o Satanás e sua horda de demônios, eles não querem que haja um tipo de evolução. E por isso eles potencializam dificuldades que são inerentes às nossas vidas. Cada um tem espinhos nas suas vidas. Cada um tem uma história. Cada um lidou com uma dificuldade de uma maneira diferente. Satanás, apesar de não ler os nossos pensamentos, ele nos acompanha todos os dias da nossa vida. Se não pela presença dele, mas pela presença de demônios que vão lá e sopram no ouvido deles e falam: olha, o Carlos tem essa dificuldade, vamos trabalhar com isso, vamos atormentar ele para que ele não faça e não cumpra o papel ao qual ele é designado. Essa é a formação e a ação demoníaca. E nós temos que começar a prestar atenção e guardar as nossas energias naquilo que realmente vale a pena. E eu vejo muitas vezes vocês aqui, gastando energia naquilo que não importa. É como se a casa estivesse pegando fogo e você está preocupado se o feijão vai queimar ou não. Guarda a sua energia para o que importa. Porque quando vier a luta e dificuldade, você não vai ter energia. Você não vai ter força. Assim diz o Senhor. Por causa da grande pecaminosidade de Amon, há um juízo. Essa acusação dirige-se à nação de Amon, que são descendentes da geração de Abraão. O que tem de engraçado? Eu estou falando alguma coisa engraçada? E por que está rindo? Não tem sentido. Nós estamos falando de coisas sérias aqui. Então, não é um momento de piada, não é um momento de alegria, não é um momento, nós estamos fazendo uma exortação sobre as nossas vidas e sobre a vida de vocês. Não há motivo para risada, não há motivo para brincadeira, não há motivo para coisa nenhuma. É motivo sério. Nós estamos falando sobre vida e morte. Nós estamos falando sobre eternidade diante de Deus ou diante de Satanás e seus demônios.
E nós temos que levar isso a sério, não é brincadeira. Nós não estamos aqui como uma reunião social, nós estamos aqui para trazer a vocês formas de vocês lutarem diante das dificuldades. Se vocês acham que porque vocês estão em tenra idade, vocês são jovens, vocês não vão passar, vocês vão passar. E vocês têm duas opções: ou vocês vão passar por trilhar os mesmos caminhos que os seus pais trilharam, ou vocês vão avançar mais. Porque Silvânia e André estão aqui, eles passaram pelo cão na vida deles no passado, vocês têm a oportunidade de não passar a mesma coisa. É o que eu digo, vamos dar importância àquilo que é realmente importante. As filhas, a nação de Amon, elas são descendentes das filhas de Ló. Após aquela descida dos anjos, após o juízo sobre Sodoma e Gomorra, as duas filhas de Ló, depois da mulher deles ter se transformado numa estátua de sal, eles vão para uma caverna e ficam lá. E uma das filhas fala assim: vamos embebedar o nosso pai, para que a gente possa ter relação com eles e gerar filhos para eles. Daí vem a nação de Amon. Nada de abençoado, porque não houve instrução. Talvez porque naquela hora da instrução, aquelas filhas estavam dando risada, como se fosse uma grande piada, como se fosse uma grande brincadeira, e não é uma brincadeira. Essa tribo vivia na Transjordânia. Quando você pensar em Transjordânia, você tem que pensar no Rio Jordão. Quando você atravessa o Rio Jordão, você está na Transjordânia. Se você fica desse lado do Jordão, é a Cisjordânia. E você vê o contexto da faixa de Gaza dentro desse contexto todo aqui. A tribo de Gade, uma das 12 tribos de Israel, recebeu parte dessa terra. E conflitos entre o povo de Amon e o povo de Israel envolviam brutalidade. 1 Samuel capítulo 11, não fecha Amós. 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11. Por que Helena está sentada sozinha aqui, não está sentada com vocês? Helena, senta lá com eles. Senta lá do papai e da mamãe. 1 Samuel capítulo 11, versos 1 e 2 diz: então subiu Naás, o Amonita, de Amon, e sitiou Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes de Gileade: Jabes, a Naás, faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, o Amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Olha a aliança que o cara está querendo fazer. Se você furar o seu olho direito, eu faço aliança com você. O contexto de discussão e de briga e de guerra entre Judá, entre Israel e Amon sempre eram nesses termos. Davi derrotou os amonitas em 2 Samuel 10, escravizou alguns deles. Os amonitas foram derrotados no tempo de Josafá, 2 Crônicas 20, pagaram tributos a Uzias em 2 Crônicas 26:8, mas não há nenhum registro do povo de Israel maltratando o povo de Amon. Eles eram escravos, eles eram prisioneiros de guerra, tinham que trabalhar de forma forçada, mas eles tinham um lugar para morar, eles tinham um alimento, não tinham liberdade, mas eles tinham uma hombridade, era um cuidado que o povo de Israel tinha, que tinha aprendido dentro da lei do Senhor. Aquele povo não tinha motivo para ser vingativo, como também o povo de Edom, que nós falamos na semana passada. Eles não tinham motivo para ter essa ira toda contra Israel. O peso deles era um peso muito grande. Havia uma necessária prestação de contas, e o Senhor, no verso 13, ainda fala: por três condições, por 3 situações eu perdoo e deixo passar, mas a quarta eu não vou sustar o castigo, expressando a determinação de Deus em ter os amonitas como responsáveis por seus atos de rebelião. A ira de Deus não mudará, ele punirá Amon por seus atos desumanos, e ele pune tanto salvos como não salvos. E nós estamos debaixo tanto do amor de Deus como da correção de Deus. Como você tem agido diante das pessoas? Como que você tem entendido a manifestação do amor de Deus na vida das pessoas? Então, no verso 13, começa a descrição do pecado específico de Amon em relação às pessoas. Os atos rebeldes de Amon são relacionados à sua atividade militar em Gileade.
Gileade, que era uma posse que passava de Israel para Amon, e ficava aquela briga, aquela discussão. E aí ele fala que o ato de rasgar o ventre às mulheres grávidas, ele foi apreendido com os sírios. 2 Reis, capítulo 8, verso 12. Segunda Reis, capítulo 8, verso 12. Diz assim: Então disse Hazael: Por que chora o meu senhor? Ele respondeu: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitará fogo às suas fortalezas, matará a espada os seus jovens, esmagará os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Era uma prática do povo sírio. Eles tinham essa condição de executar atos escabrosos para que as pessoas, quando fossem se deparar com aquele povo, tivessem temor. As pessoas que trabalham com lutas marciais fazem isso. Ou o cara põe uma tatuagem, ou o cara coloca na proteção dos dentes uma coisa mais agressiva, dá um grito, dá um urro, para trazer algum tipo de intimidação contra o seu adversário. Os sírios ensinaram o povo de Amon a agir assim. Essa ação, e a gente estava até que outro dia com a Aisla grávida aqui, essa condição de uma mulher que está grávida, que não tem como se movimentar rapidamente, não consegue se defender, e aí você imagina a cena do cara entrar com a espada no meio da barriga da mulher e cortar bebê, cortar mulher, matar todo mundo. Era uma forma de agredir, era uma forma de trazer violência à sua própria ação. Amós e seus ouvintes considerariam tamanha crueldade como contrária a qualquer senso de dignidade humana. Então, quando nós falamos de pecado, nós olhamos para essas situações e nós condenamos. Nós olhamos para a situação do povo lá do sul e nós condenamos a falta de ação, mas nós mesmos não fazemos nada. Já citei hoje pela manhã a condição do alimento para a favela. Será que o alimento que nós temos aqui é suficiente para alimentar uma pessoa durante um mês? Será que é? Será que não é? E nós temos que olhar para a nossa vida. Talvez eu não possa fazer nada em relação ao Rio Grande do Sul, mas eu posso fazer em relação à favela da Candangolândia. Ou se eu não posso fazer com a favela da Candangolândia, eu posso fazer com pessoas próximas a mim. São os atos que Deus olha e fala assim: isso é no mínimo uma condição de falta de amor ao próximo, de dignidade humana. E aí a pessoa, ela te assalta na rua e você acha ruim. A pessoa leva o teu carro para trocar por alguma coisa e você acha ruim, mas quem está alimentando essas pessoas nesse pecado somos nós. E nós temos que fazer diferente do que o povo de Amon fez. Esses atos foram cometidos para possibilitar aos amonitas a estenderem as suas fronteiras. Quando nós retemos os nossos recursos, nós queremos coisas para nós. Eu quero trocar de carro e não há problema nenhum em relação a isso. Eu quero quero comprar uma casa própria, eu quero viajar mais, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Não há problema, nós não vivemos dentro do contexto dos feitos franciscanos que não pode haver nada. Mas nós temos que pensar nos outros. Então você imagina, nós estamos trabalhando aí com recursos e tudo mais, as pessoas estão sendo abençoadas, aqueles que não esquecem o dinheiro na conta sem aplicar, entendeu? E aí chega e junta 1.000, 2, 5, 10 mil reais e Deus requisita esse dinheiro. E aí? Ou você acha que você é detentor daquilo que está com você? Será que Deus não tem concedido a bênção do Senhor para que você abençoe vidas? Nossa igreja tem feito isso. Temos procurado fazer isso. Os amonitas não agiram em defesa própria, mas a sangue frio, e eles aterrorizaram o povo de Gileade a uma atitude de submissão. Na sua busca agressiva por maiores poderes e territórios, os amonitas não mostraram misericórdia a ninguém. Deus fala: eu trarei misericórdia a quem eu quiser ter misericórdia. Mas Ele tem derramado sobre mim e sobre você a misericórdia dEle. Senão nós não estaríamos de pé. Nós não conseguiríamos vencer as lutas e dificuldades. E nós temos estendido essa misericórdia que nós recebemos ao próximo. Nós temos que olhar para as pessoas que estão nos faróis com amor, as pessoas que mexem no nosso lixo com amor. Tais crimes foram ultrajantes e os ouvintes concordaram que Amon merecia ser julgado,
ainda que esses atos não tivessem sido cometidos contra o povo de Deus. Qual que é a punição que Deus vem dado em todos esses oráculos? Primeiramente, se fala sobre a condição dos castelos seguros ou a segurança que você tem. Talvez seja uma poupança, talvez seja uma casa própria, talvez seja um emprego público. E ele está falando, eu vou meter fogo nisso. A ação de Deus é: meterei fogo contra os amonitas e particularmente contra a sua capital, Rabá. Deus acenderá o fogo sobre ela e derrubará o castelo seguro e fortificado, bem como seus muros. E aí eu volto novamente a dizer, você vai esperar que Deus ele haja e intervenha na tua vida, no teu relacionamento, na tua saúde, no teu emprego, no seu trabalho, para que você possa despertar, porque você, como filho de Deus, ele não vai permitir que você vá ao juízo e você não tenha como se justificar, porque você não vai ter mesmo, mas que o sangue do Cordeiro não seja sobre os seus pecados. Então ele quer que você entenda, mude e se arrependa e não faça mais. Corrija o seu coração. Ezequiel capítulo 25, versos de 1 a 7, diz que Rabá será destruída pelo rei da Babilônia, e foi assim que aconteceu. No dia da batalha, no verso 14, ele fala que haverá um alarido no dia da batalha, que podem acontecer 3 coisas. A primeira delas é aquele grito de guerra, urrá, urrá, que a gente vê nos exércitos. Daqui a uns dias, nosso querido Vitinho vai estar lá fazendo um ensaio, ele vai estar correndo lá. Você talvez encontre ele aí nas ruas correndo e gritando 1, 2, 3, 4, urrá, urrá, grito de guerra. Então esse alarido em partes é isso também. Segunda parte que pode acontecer é a condição de pessoas estarem sofrendo e essas pessoas elas estarem clamando por misericórdia. São as 2 funções desse alarido. A gente vê essa palavra alarido quando Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos. E quando ele está finalizando o processo, Deus fala, desce, porque lá está uma bagunça, está uma confusão. E ele desce com Josué, depois de descer do Monte Sinai, e ele fala, eu estou ouvindo alarido de guerra, mas na verdade não é alarido de guerra, ali era uma confusão generalizada. A revelação de Deus em conexão com a tempestade, ele fala sobre essa condição da tempestade, sobre essa ação divina, essa ação de destruição, essa revelação de Deus em conexão com a tempestade não é rara. E a ira de Deus é algumas vezes descrita como um temporal ou tempestade. Eu volto com você em Amós capítulo 1, verso 14, que fala, por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com um turbilhão no dia da tempestade. O dia do juízo está se aproximando. Um dia em que você vai estar diante do autor da vida. E você vai apresentar as suas obras, sejam elas boas, sejam elas ruins. Se você foi um bom marido ou uma boa esposa, se você foi um bom filho ou se você foi um mau filho, essas coisas elas vão ser apresentadas diante de Deus. E nenhuma justificativa vai poder ser apresentada. Nenhum tempo de Instagram, nenhum tempo de Facebook, nem ocupação qualquer que seja, vai ser suficiente para aplacar a ira de Deus. Ou você é uma pessoa que está debaixo do domínio do Senhor e você buscou ter uma vida diante dos seus passos, diante dos seus caminhos, ou você vai passar o resto da eternidade gemendo, com pranto e ranger de dentes. Não é por um tempo, é por todo o tempo. A combinação da manifestação de Deus com essa tempestade e julgamento, ele é coerente com a transformação durante o dia do Senhor, descrito em outras partes de Amós. A gente vai ver que Amós ele faz muito essa ligação do dia da discussão, do dia da dificuldade, da guerra que nós temos aqui, com a condição lá do dia do Senhor. Ele vai falar bastante sobre isso. E aí ele começa a trazer o julgamento. Os julgamentos são sobre os líderes. O julgamento primeiro de uma nação vai vir sobre o presidente, depois sobre os outros ministros, e isso vai descendo, e quando chega no meu lar e no seu lar, o primeiro que vai ser julgado no meu lar não vai ser a Luísa e não vai ser a Rosângela, vai ser eu. Porque o homem, ele é aquele que deveria ser o sacerdote, uma pessoa que está ali simplesmente para servir,
Quando nós vemos a figura de Jesus Cristo, ele, quando está numa posição de autoridade, ele tira a capa dele e ele vai lavar os pés dos discípulos. Porque ele sabe que ele, como Deus, e mesmo ele como homem, ele não merece honra nenhuma. Ele está lá para cumprir os desígnios do Pai. E eu ainda vejo muitos homens aqui da nossa igreja querendo ser honrados, respeitados, sendo que nós somos simplesmente reflexos de Cristo. E se você que acha que tem direito a respeito, se você que acha que tem direito a qualquer tipo de direito, você usar sua autoridade para reivindicar isso, você não entendeu ainda o sacerdócio masculino. Talvez você tenha que penar um pouquinho mais. Nós temos que entender que a nossa função diante da nossa família é uma função de morte para a nossa vontade. É algo que eu trabalhei com alguns casados, estou trabalhando com o Carlos e Esther, estou trabalhando com o Júlio e Vitor. Eu não quero isso para a minha vida, não case, porque é daí para pior. Não tem essa de eu ter vontades. Eu não tenho vontades. Você tem vontade como solteiro. Como solteiro você tem vontade, você coloca a senha no seu celular, você dorme a hora que você quiser, você faz o que você quiser, de acordo com o que os seus pais permitem. Casado, não. Se você pensa em que isso é o que vai acontecer na sua vida, eu vou ter liberdade, não case. Fique solteiro, seja abençoado dentro da casa do Senhor como solteiro, não faça isso. Os líderes, eles serão exilados. A punição contra Amon encerra com uma declaração direta sobre os líderes responsáveis pela desumanidade de Amon. As cidades importantes onde esses líderes habitavam seriam destruídas e o povo seria capturado e deportado. O rei e os seus oficiais eram responsáveis por suas políticas militares. Portanto, o julgamento de Deus cairia primeiramente sobre eles e de uma maneira especial. Eles não terão nenhum poder, sofrerão humilhações do exílio em terras estrangeiras, a destruição das fortalezas de Amon e a remoção dos seus líderes e militares deixarão Amon desolado diante de Deus. O auditório, as pessoas que estavam ouvindo, Israel, o povo de Judá, acham isso lindo e maravilhoso, só que uma hora isso aí vai bater na porta deles. Você pode até olhar, como eu fiz, olhar para o show da Madonna e ver a pecaminosidade, ver a imundície. Uma hora esse juízo vai bater na sua porta. Você está julgando? Como que é a sua vida? O que você tem feito com a santidade do Senhor? Você tem respeitado as pessoas? Você tem trazido o amor, tem levado o amor às pessoas? Ou o único amor que você tem é o amor dos Beatles? Tudo que você precisa é o amor, all you need is love. Então, é muito lindo ele cantar aquilo, mas será que realmente ele entende o que é o amor sacrificial? Aparentemente não. Amós se propõe a deduzir princípios de conduta, aqueles relacionamentos nos quais os desamparados de um grupo deveriam despertar a ternura e a compaixão de outro. Seus exemplos escolhidos são de uma mãe grávida e a criança não nascida. Essa é a atitude caracteristicamente bíblica e específica no Antigo Testamento, algo que Moisés trouxe como instrução dentro da Torá. O cuidado com os mais necessitados, em especial órfãos e viúvas. Homens e mulheres. Mulheres que não têm mais como se cuidar de si mesmo. E a gente vê tanto homem sendo machão, tanto homem sendo grosseiro, enquanto as mulheres elas não conseguem. E aí se acha ruim que a mulher ela fica empoderada e ela quer tomar o lugar dela na sociedade. Falta de homens. Homens bíblicos. Falta de lares. Talvez essa geração ela esteja perdida. Mas talvez a gente possa educar os nossos filhos pequenininhos aqui a ser uma geração bendita, que ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É nesse ambiente que devemos procurar extrair as palavras de Amós como mais um princípio de conduta. A limitação da ambição pessoal através dos direitos do desamparado. Tenha ambição. É bíblico você ser ambicioso. Você tem que procurar ser melhor. Você tem que procurar crescer mais. Se você é o primeiro cristão da tua família, você tem o privilégio de você ser a raiz. Acho que o Alice falou hoje aqui comigo, raiz. Você tem a opção de ser raiz. Teus pais não conheceram, mas você está conhecendo.
O ponto de partida pode ser o ponto zero, pode ser você. Olha a responsabilidade. E você acha que vai ser light? Você acha que a coisa não vai pegar para o seu lado? Você acha que a sua família ela vai ficar tranquila? Sendo que a tua ação ela vai gerar 1000 gerações benditas? Você acha que Satanás não vai para cima de você? Você acha que não vai ser mais difícil de você se relacionar com o seu marido, com a sua esposa? Você não acha que você não vai ter mais dificuldades? Tudo isso tem a ver com mudança. O que aconteceu com Cristo quando ele propôs esse tipo de mudança que eu estou propondo para vocês? Foi colocado na cruz. Pastor, eu não quero isso. Sem problema nenhum. Tem uma gama de religiões aí em que você pode simplesmente sentar e ficar falando oh, e você vai achar que está tudo certo. E que você talvez raspar a cabeça, e você colocar uma roupa assim, meio colorida, e você for meditar no Tibete, está tudo certo. O cristianismo não é isso. Mas você tem essa opção. Você tem a opção tanto de ser o referencial de mudança na sua família, daqui para frente, ou você perdurar a condição de desgraceira que você já viveu no passado. Eu, pessoalmente, não quero isso para minha filha. Eu quero que da geração dela para frente sejam gerações benditas. Falei hoje de manhã para vocês, como eu fiquei feliz. Porque eu levei uma palavra de leitura da Bíblia, uma pessoa lá numa igreja na Bahia, eles fizeram todo um trabalho e pessoas estão sendo abençoadas. Deus ele me deu o privilégio de ver, mas eu poderia não ver. Isaías, ele prega a palavra dele sobre Jesus Cristo 600 anos antes. Ele nunca viu a coisa acontecer, ele simplesmente falou. A ambição é necessária na vida e faz parte da criação de Deus. Suponhamos que a ambição de melhorar o seu negócio leve alguém a privar a sua esposa da companhia matrimonial e seus filhos do cuidado paterno. É correto? A minha ambição é que eu tenha recursos financeiros para manter minha família, mas eu não vou abençoar minha família com a minha presença. Está errado. É uma ambição errada. Será que não tem importância que os pequenos comerciantes tenham de falir por causa dos supermercados? Será que não tem importância que propriedades particulares sejam pressionadas sem as devidas compensações pela venda compulsória? A questão pode ser obscurecida por um discurso sobre o progresso, quando a verdadeira motivação é a ambição. Quando nós olhamos a destruição da Amazônia, não, mas tem que destruir ali, tem que cortar para que seja feito progresso. Que progresso? Qual que é a motivação? A motivação é realmente o progresso ou é ganhar dinheiro? As mulheres de Gileade e seus filhinhos em gestação jamais feriram os amonitas. E, consequentemente, o pecado destes é claro como a água, tal como é também o preceito contra a ambição desenfreada nele e embutida. A palavra para você é: seja ambicioso, mas seja ambicioso com a motivação correta. Queira crescer, queira ser próspero, mas não em detrimento de coisas mais importantes. Por exemplo, o dia do Senhor. Pessoas que deveriam estar aqui não estão. Poderiam estar aqui não estão. Talvez estejam aí do outro lado da tela. E acham que, porque estão aí do outro lado da tela, eles estão tendo a mesma comunhão que a gente. Não estão. É diferente. No livro de Hebreus, o autor diz: não sejam como aqueles que estão parando de congregar. Cada vez mais a atitude através da internet, ela vai ser de comodidade. Só que lá no teu lar você não tem reverência. Lá no teu lar você vai atender a campainha. Lá no seu lar você vai comer a pipoca. Lá no seu lar você assiste a palavra de cueca. Isso não é reverência. É apenas dentro da casa do Senhor. E nós vamos ver cada vez mais as igrejas esvaziando e cada vez mais seguidores na internet. E você tem que tomar cuidado com isso, inclusive em relação aos seus filhos. Essa agressão contra as mulheres de Gileade e os seus filhos ainda em gestação, elas mostram que essa ambição desenfreada não é algo abençoado de Deus. Deus tem um plano e um projeto para a sua vida. Você está cumprindo? Falava hoje à tarde, à noite com o Pedro. Vem, Pedro, vai tocar o bandolim lá, o bababá lá, não entendeu? Ou vai continuar nessa? Não, porque eu estou na correria, eu tenho trabalho e tal, não sei o que e tal.
Será que os outros não têm? Será que eu sou desocupado? Será que o Felipe é desocupado? Então, nós temos que entender que nós temos um chamado. E essa desculpa da correria não cola nem para mim mais. Imagina para Deus. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Queremos colocar a nossa vida no teu altar. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor gere no nosso coração cada vez mais o temor santo, para que nós possamos ser instrumentos da tua vontade. Enche-nos, Pai, da tua presença e nos concede mais e mais a tua graça e do teu amor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.